Boa noite. Que graça e a paz de Jesus esteja com vocês, amém? Amém. Hoje se cumpriu algo que eu sempre ensinei no nosso ministério. Durante muitos anos eu venho batendo uma tecla e que se cumpriu aqui nessa noite. A palavra de Deus diz lá em Pedro, eu não me lembro agora se é na primeira carta de Pedro ou se é na segunda carta de Pedro, que diz assim, que nós precisamos estar sempre prontos ou sempre preparados para responder da razão da esperança que nós carregamos. E eu sempre tenho ensinado para líderes, né? Nós estamos aqui numa macro-célula, aqui só tem líder, amém? Até porque na visão que Deus tem nos dado, nós cremos que Deus quer restaurar a identidade original que todos nós tínhamos lá no Éden, em Adão e Eva, né? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele criou para exercer função de governo. E vocês sabem que o pecado, né, deformou esse caráter que o homem tinha, essa capacidade que ele tinha para governar sobre o universo. Amém? E então todos aqui são líderes, né? E líderes precisam estar sempre prontos. Eu ministrava, não me recordo se foi sábado à noite lá em Tijucas ou domingo de manhã, eu ministrei na igreja Ágape, lá na cidade de Blumenau. Eu acho que foi lá em Blumenau que eu estava ministrando e falando, né? Não tem ninguém, mesmo que alguém aqui não tenha o dom, necessariamente o dom de evangelismo, né? Ah, pastor, eu não sou evangelista, eu não tenho esse dom, mas não tem ninguém aqui que não possa compartilhar um testemunho do que Jesus fez na sua vida. Não tem ninguém aqui que não possa, pelo menos dizer um Jesus que ama, né? Então a gente precisa estar sempre pronto para compartilhar, para repartir daquilo que Jesus fez na nossa vida, amém? Então quero agradecer a Deus pela minha mãe, né? Me deu a oportunidade. Eu saí essa noite sem necessariamente um destino. Na verdade eu fui visitar um discípulo, mas a visita durou pouco, porque esse discípulo, ele tinha um outro compromisso, e aí eu pensei, né, onde é que Jesus iria se ele estivesse no meu lugar, né? Na macro-célula em Canelinha, porque é um lugar onde vai ter todo mundo reunido, né? Um monte de gente para a gente poder conversar, se relacionar, e Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias sobre relacionamento, sobre comunhão. Então a gente precisa estar junto, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, minha mãe me deu a oportunidade aqui para estar compartilhando uma palavra com vocês. E se alguém quiser abrir a Bíblia, não sei se alguém trouxe, né? Se quiser, eu quero ler alguns versículos aqui do livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Não preciso me apresentar, né? Todo mundo aqui já me conhece. Isaías 61, quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler do versículo 1 até o 8, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão os seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha,
vocês terão dupla honra em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio a iniquidade e do roubo. Em fidelidade lhes darei a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Amém? Repita assim comigo: o propósito da unção. Mais uma vez, o propósito da unção. Quantos aqui acreditam que o mesmo Espírito do Senhor que está sobre mim e também está sobre você? Dê uma salva de palmas para Jesus. Amém? A palavra de Deus diz que no momento que você crê, lá em Efésios capítulo 1, que Jesus é o Filho de Deus, você é selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, ele é a garantia de que no dia do arrebatamento, todos nós subiremos com Cristo. Amém? Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, naquele exato momento, você recebe esse selo, esse carimbo, essa marca da promessa que se chama Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não sai de você, né? Ah, mas lá no Antigo Testamento eu escutei o rei Davi dizer: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Isso é antiga aliança. Nós estamos na nova aliança agora. Na antiga aliança, o Espírito ele vinha sobre as pessoas. Ele não vivia nas pessoas, ele vinha sobre os profetas, ele vinha com a unção de rei, para que profetas e reis executassem algumas obras. Agora, na nova aliança, a partir do momento que você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é batizado com o Espírito Santo, o Espírito Santo mergulha em você, você recebe esse selo, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você pode dar uma pausa ao Senhor? Agora, nós podemos entristecer o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo. Tem várias maneiras de entristecer o Espírito Santo. Todas as vezes que nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Ele não vai embora, ele não sai de você, mas ele se entristece e muitas vezes ele se apaga, e muitas vezes ele fica ofuscado nas nossas vidas. Basicamente, qualquer tipo de pecado que eu e você cometermos, nós vamos ofuscar a presença do Espírito Santo. Agora, não existe nenhum pecado maior para apagar o Espírito Santo, para entristecer o Espírito Santo e para ofuscar o Espírito Santo, do que o ressentimento, a mágoa, o rancor. Eu ministrava isso sábado à noite ali na igreja em Tijucas, né? A mesma igreja, na Igreja Batista Restaurando o Amor, só que em Tijucas. Eu ministrava sobre a necessidade de perdoar, de liberar perdão. Porque não existe, amados, nada tão poderoso, tão violento para extinguir, para apagar o Espírito Santo do que o ressentimento, do que a mágoa. O Espírito Santo, ele não consegue conviver com um ambiente onde há rancor, onde há amargura, onde há ressentimento. Eu aprendi com a pastora do nosso ministério, pastora Vera, há muitos anos atrás, o porquê que Deus, na sua onisciência, escolheu a pomba como sendo o símbolo, talvez o símbolo máximo do Espírito Santo. O fogo é símbolo do Espírito Santo, a água é símbolo do Espírito Santo, mas não tem símbolo melhor do que a pomba. Quantos lembram quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Então não tem símbolo maior e melhor para expressar o Espírito Santo do que a pomba. E aí por que Jesus, ou Deus, escolheu a pomba como símbolo do Espírito Santo? Porque, primeiro, ela é branca. Branca fala de pureza. Branco fala de santidade. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus.
E a pomba, amados, é um animal dócil, né? É um animal manso, um animal meigo. Agora, qual seria a marca principal da pomba? A animalzinho que não tem fel, Marcelinho. Sabia que a pomba não tem fel? E porque ela não tem fel, ela não pode carregar amargura. Por isso Deus escolheu a pomba como símbolo do Espírito Santo. A pomba é um animal que não pode carregar amargura dentro dela. A palavra de Deus diz em Hebreus: ninguém se prive da presença dele, da presença do Espírito Santo, permitindo que uma raiz de amargura brote em vossos corações e por ela muitos se contaminem. Então, amados, o Espírito Santo não vai embora não. Nada pode arrancar de nós esse penhor, essa marca da promessa, essa unção. Agora nós podemos entristecê-lo. E a mágoa, ela tem o poder de apagar o Espírito Santo da sua vida, ao ponto de você não conseguir nem mais ouvi-lo. E aí às vezes você pergunta assim: mas por que Deus não fala comigo? Por que Deus fala com a pastora? Por que Deus fala com o apóstolo? Por que Deus fala com o ciclano, com o beltrano? Mas eu não escuto Deus. Deus fala com todo mundo, mas comigo Ele não fala. Por quê? Todas as vezes que Deus fica em silêncio, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer a oração de Davi, a oração do Salmo 139. Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Mas juntamente com essa oração, você pode pedir também: Espírito Santo, dá uma analisada, vê se eu não estou com um dedinho, um pontinho de rancor, ou de amargura, ou de ressentimento em relação a alguma pessoa. Senhor, examina, vê se não tem nenhuma pontinha, porque uma pontinha só de ódio, de rancor, de amargura, ou de ressentimento, ou de raiva de alguém que te feriu, de alguém que te ofendeu, de alguém que te machucou, é o suficiente para afastar o Espírito Santo. Porque Deus, amados, Ele é santo, santo, santo. E Ele, sendo santo, 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 enviou seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. E basicamente o que Jesus veio fazer lá naquela cruz? Ele veio para morrer no lugar de toda a humanidade. E quando Ele morreu por nós lá, o seu gesto foi que, através do seu sacrifício, Ele conseguiu reconciliar todos, reconciliar o homem com o homem e o homem com Deus. Jesus basicamente morreu para que todos nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. E aí Deus, na sua onisciência e sabedoria, Ele pensa assim: se Ele, sendo Deus, enviou seu Filho para nos perdoar, Ele nos perdoou. Ele pensa assim: quem somos nós para guardar no nosso coração algum tipo de sentimento? A palavra de Deus diz em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Por que eu preciso guardar o meu coração? Porque se eu permitir a mágoa entrar no meu coração, o Espírito Santo vai se ausentar, ele vai se calar, ele vai ficar em silêncio. E aí eu não vou poder cumprir o propósito da unção. O propósito da unção, o motivo pelo qual Deus nos batizou com o seu Espírito Santo, o motivo pelo qual Ele nos ungiu, é para que nós possamos pregar as boas novas aos pobres. Quem são os pobres? São os humildes, são os quebrantados de coração. Porque o soberbo Deus resiste, mas o humilde você vai pregar e vai ser terra boa. A semente vai cair naquele solo e vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mas quando a pessoa é orgulhosa, você pode lançar quanta semente você quiser. É a mesma coisa que dar pérolas aos porcos. A semente cai e não dá em nada. Por isso que a gente tem que pedir: Espírito Santo, me guia para que eu possa pregar para os pobres, para os quebrantados de coração. O que mais? Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Deus capacita-nos com a sua unção para que a gente possa levar libertação e liberdade às pessoas. Lá fora existem alguns políticos querendo calar a igreja, querendo impedir que nós tenhamos liberdade de expressão. Mas em nome de Jesus, Deus há de se levantar nessa nação. E aqueles que estão tentando
impedir, tentando amordaçar a igreja do Deus vivo, tentando amordaçar o cidadão do bem, em nome de Jesus, vão cair por terra todos os inimigos de Deus. Amém? E apregoar o ano aceitável do Senhor e a consolar todos os que choram. Deus, amados, tem muita gente triste nesse tempo. As doenças psicossomáticas, as doenças emocionais são as doenças do século. Lá fora, e até mesmo aqui dentro, tem muita gente triste, tem muita gente com as suas emoções fragilizadas. E Deus espera que nós possamos levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo a todos aqueles que choram. Amém? Deus te levanta nessa noite como um reconstrutor de ruínas, alguém que vai restaurar as cidades que foram arruinadas de geração em geração. E finalmente eu encerro declarando a você que no lugar da tua vergonha, Deus tem dupla honra. No lugar da tua afronta, você vai exultar na herança recebida. E na sua terra, recentemente Deus me levou de volta para a minha terra. E a promessa é que na minha terra eu terei o dobro e terei perpétua alegria. Porque o Senhor ama a justiça e odeia a iniquidade e o roubo. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar por essa mensagem, essa palavra? Quantos recebem? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, que nesse final de ano o Senhor venha derramando dessa dupla porção sobre cada um que está aqui. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por cada vida que até aqui o Senhor tem usado nesta igreja como teu atalaia, como teu profeta, como tua profetisa, como teu servo, como tua serva e acima de tudo como teu filho e como tua filha. Nós nos alegramos porque cada um que está aqui é precioso aos teus olhos. E eu declaro que por onde cada um aqui colocar a planta dos seus pés, vai carregar essa unção, vai carregar a sua glória e vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor criou cada um. Eu abençoo cada um aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E declaro, Senhor, um fim de ano de prosperidade. Oh Deus, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.